Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre faturação e produtos notáveis, ok? Vamos começar pela faturação. Primeiro, o que é faturação, né? O que é fatorar um polinômio? Fatorar um polinômio, pessoal, nada mais é do que escrevê-lo na forma de um produto. Vamos lembrar, produto é uma multiplicação, tá bom? Então, escrevê-lo na forma de um produto de dois ou mais polinômios. Qual é o tipo de fatoração que nós mais utilizamos? A do fator comum em evidência. Quando que eu vou utilizá-la? Quando os termos de um polinômio possuem um fator comum, podemos colocar esse fator comum em evidência e obter a forma fatorada. Ou seja, vamos ver aqui uns exemplos para ficar mais claro. Aqui no exemplo A, eu tenho 2x mais 6y. Percebam que o 2 é um fator comum a todos os termos do meu polinômio. Por quê? Eu tenho aqui que 2x, né? Eu tenho 2. E aqui o 6y eu posso escrever como 2 vezes 3y. O 6 é um múltiplo de 2, tá? Então, o meu 2 é o fator comum aqui nesse caso. Agora aqui, eu tenho no exemplo B, 5x ao quadrado mais 25x ao cubo. Primeiro, eu vou olhar para o meu coeficiente. No meu coeficiente eu tenho 5 e 25, né? Eles são múltiplos de 5, então eu já sei que no meu fator comum vai ter o coeficiente 5. Agora eu vou olhar para a minha parte literal. Aqui eu tenho x quadrado e x ao cubo. Eu consigo escrever o x ao cubo como x quadrado vezes x. Então, o meu x ao cubo também é o fator comum. Outra maneira de nós olharmos para a parte literal e descobrir o fator comum é sempre pegar o menor expoente, tá? Quando as letras são iguais, nós vamos pegar o menor expoente para ser o meu fator comum, ok? Vamos fazer alguns exemplos, então, sobre isso. Vamos lá, pessoal. O exemplo A, então, nós temos 2x mais 4y. Primeiro eu vou olhar o meu coeficiente. No meu coeficiente eu tenho 2 e o 4. Ambos são múltiplos de 2, então eu consigo escrever como duas vezes. E agora eu vou ver quem que falta, né, no meu polinômio. 2 vezes quanto dá 2x? 2 vezes x, ou 2 vezes 1x, tá? Mais 2 vezes quanto dá 4? 2 vezes 2. Aí colocamos o y, ok? Então, a minha forma fatorada ficou 2 vezes x mais 2y, ok? Essa aí vai ser a minha forma fatorada. Ah, mas como que eu sei se está certo? É só você realizar essa multiplicação. Então, vamos realizar a multiplicação. Para isso, tem que realizar a distributiva. Se você não lembra como multiplicar polinômios, dá uma olhadinha lá no vídeo do nosso canal, tá? Então, vou fazer 2 vezes x, 2x mais 2 vezes 2y. Então, aqui eu vou obter 2x mais 2 vezes 2, 4. 4y, que é exatamente o polinômio que nós tínhamos, tá? Então, essa é uma maneira de você conferir se a sua fatoração deu certo. Aí, quem que é o fator comum? O fator comum é o 2, que foi quem ficou aí do lado de fora do meu parênteses, ok? Vamos lá para o exemplo B, então. No exemplo B, nós temos x ao quadrado mais 5x mais 2x ao cubo. Vou olhar para o coeficiente. Aqui, quando não tem nada, é 1. Então, 1, 5 e 2. Não são múltiplos, né, de nenhum número em comum. Então, meu coeficiente aqui não vai ser um fator comum. Vou olhar, então, para a minha parte literal. X ao quadrado, x e x ao cubo. Todas têm x. Tá, como que eu sei qual expoente que vai ser o fator em comum? Sempre você vai pegar o menor expoente. Então, aqui o expoente é 2, aqui é 3, e aqui, quando não tem nada, é 1. Então, o expoente vai ser 1, que é o menor deles. Agora, vamos lá. X vezes quanto dá x ao quadrado? X vezes x. Mais, x vezes quanto dá 5x? X vezes 5. Mais, x vezes quanto dá 2x ao cubo? 2x ao quadrado. Ah, mas e se eu não souber fazer essa divisão? Se eu não sei qual que é o valor que está faltando? Simples, você vai realizar um passo a mais, mas tudo bem, a gente vai fazer assim, ó. Vou escrever aqui e depois nós apagamos. Então, você vai fazer o número que estava aqui, que é x ao quadrado,
dividido pelo seu fator comum, que é x, mais o que estava o segundo termo, que é 5x, dividido pelo seu fator comum, que é x. Depois, o terceiro termo, 2x ao cubo, dividido pelo fator comum, que é x. E isso vai dar exatamente esse aqui de cima, tá bom? X ao quadrado dividido por x é x, 5x dividido por x é 5, 2x ao cubo dividido por x é 2x ao quadrado, ok? Se você não se lembra como dividir monômios, dá uma olhadinha também lá no vídeo do nosso canal. Vamos lá então para o item C. No item C nós temos 6 mais 6x ao quadrado menos 3y. Ok, vamos lá então. Primeiro eu vou olhar para quem? Para o coeficiente. O coeficiente nós temos 6, 6 e 3. Então, 6 e 3 são múltiplos de 3. Ótimo, então vamos fazer primeiro da maneira que eu ensinei para vocês. Então, vou fazer o valor que eu tinha, 6, dividido por 3, mais 6x ao quadrado, dividido por 3, menos 3y, dividido por 3. Ótimo, quanto que isso vai dar? 3 vezes 6 dividido por 3, 2, mais 6 dividido por 3, 2x ao quadrado, menos 3 dividido por 3, 1, y, ok? Ah, por que dessa vez não teve fator literal, parte literal, no meu fator comum? Porque aqui no 6 não tinha nenhuma parte literal. Então, não teria como o fator comum ser uma parte literal, tá, pessoal? A parte literal teria que aparecer em todos. Ótimo, vamos para o item D, então. Item D. Item D eu farei aqui. No item D, nós temos 2x mais 3x ao quadrado. Vou olhar o coeficiente. 2 e 3 não são múltiplos do mesmo número. Então, nós vamos olhar para a parte literal. Na parte literal, nós temos x e x ao quadrado. Então, eu sei que no meu fator comum terá que ter o x. Agora, qual será o expoente dele? O menor. Aqui, quando não tem nada, é 1 e 2. Entre 1 e o 2, o menor é 1. Ótimo, vamos lá. Vou escrever, então, 2x dividido por x mais 3x ao quadrado, perdão, 3x ao quadrado dividido por x. Ok? Essa forma é um pouco mais longa, mas se você já não tem dúvidas, você pode fazer na forma direta. 2x dividido por x vai ficar 2 mais 3x ao quadrado dividido por x, 3x, ok? Essa é então a minha forma fatorada, ok? Você pode fazer direto, assim, ou utilizar esse passo da divisão. Faça como você preferir. Agora nós vamos falar um pouquinho dos produtos notáveis, tá bem? Do quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença, cubo da soma e cubo da diferença. Primeiro, como que nós chegamos, né, nos produtos notáveis? Então, por exemplo, eu tenho aí que o quadrado da soma de dois termos é a mais b ao quadrado. Ok, então se ele é a mais b ao quadrado, ele é a mais b, né, ao quadrado, é a mais b vezes a mais b, né? Então, como que eu resolveria isso se eu não sei o produto notável? Você faz a multiplicação, ok? Então, isso vai ficar a vezes a mais a vezes b, e depois a vezes b mais b vezes b, ok? Quanto que dá isso, né? Então, vamos lá. A vezes A é A ao quadrado, mais AB mais AB, 2AB, mais B vezes B, B ao quadrado. Então, quem que é o meu produto notável? Quem é o quadrado da soma de dois termos? É A ao quadrado, mais 2AB, mais B ao quadrado, ok? Então, ou você pode simplesmente seguir, né, por esse produto notável, ou se você esqueceu, você pode fazer sempre a distributiva, que vai dar correto também, ok?
Vamos agora para o quadrado da diferença. Vamos lá para o quadrado da diferença. O quadrado da diferença é praticamente a mesma coisa, pessoal. Só que agora o sinal é de menos. Então, A menos B vezes A menos B. Então, vamos lá. Vou fazer novamente a distributiva. A vezes A vezes B. Deixa eu mudar aqui de cor. Fica A vezes A menos A vezes B, tá? Vamos ficar atentos ao sinal. Menos B vezes A vezes menos B vezes menos B. Então, menos B vezes A, que é a mesma coisa que A vezes B, menos B vezes menos B. Então, A vezes A ao quadrado, menos AB menos AB, menos 2AB. Menos com menos mais, B vezes B, B ao quadrado. Então, o quadrado da diferença, ele é dado por A ao quadrado, menos 2AB, mais B ao quadrado. Ok? Percebam o que mudou de um para o outro. Aqui era mais e aqui ficou menos. O restante dos sinais, dos valores, são todos iguais. Ok? Vamos então agora para o produto da soma pela diferença. O próprio nome já fala, né, pessoal? Então é o produto, uma multiplicação da soma pela diferença, subtração. Para eu resolver isso, eu vou fazer novamente a minha multiplicação de polinômios, minha distributiva. A vezes A menos A vezes B. Aqui, B vezes A menos B vezes B. Ótimo. Então, A ao quadrado, né, que é A vezes A, menos AB mais AB, zero, né? Mais ou menos zero, tanto faz. Menos B ao quadrado. Então, quem que é o meu produto da soma pela diferença? A ao quadrado menos B ao quadrado. Ok? Deixa eu colocar isso aqui. A ao quadrado menos B ao quadrado. Nós também falamos de outras maneiras, né? Esses produtos notáveis. Então, por exemplo, o quadrado da soma de dois termos. Nós sempre falamos que é o primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, ok? O quadrado da diferença será a mesma coisa. O primeiro termo ao quadrado, menos. Só mudou aqui que temos o sinal de menos. Duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, ok? O produto da soma pela diferença é um pouco mais fácil. Nós temos só que fazer o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, ok? Vamos lá, vamos continuar. Nós temos agora dois produtos notáveis que são um pouco menos frequentes, mas que ainda assim são importantes, que são o do cubo da soma e do cubo da diferença. Cubo da soma, então, A mais B ao cubo. Ou seja, você pode fazer A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Eu aqui vou fazer A mais B ao quadrado vezes A mais B, ok? Quem que é A mais B ao quadrado? É o meu produto notável, que é o quadrado da soma. Então, é o primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, ok? Vezes A mais B. E agora eu vou fazer novamente a minha distributiva. Então, vai ser A vezes A ao quadrado, A vezes 2AB, A vezes B ao quadrado. Então, A ao quadrado vezes A, mais 2AB vezes A, mais B ao quadrado vezes A. Agora, aqui para o B. Eu vou ter B vezes A ao quadrado, B vezes 2AB, B vezes B ao quadrado. Então, mais B ao quadrado, mais duas vezes A, B vezes B, mais B ao quadrado vezes B. Ótimo. Quanto que deu isso, então? Temos que realizar essa operação. A ao quadrado vezes A ao cubo.
Agora eu vou ver meus termos em comum, né? A vezes A, aqui eu vou ter 2A ao quadrado B, mais B ao quadrado A, mais B ao quadrado, mais 2A, B ao quadrado, mais B ao quadrado vezes B, B ao cubo. Vou procurar por monômios semelhantes para ver se eu consigo reduzir meu polinômio. A ao cubo só tem ele. Aqui, quem mais tem A ao quadrado B? A ao quadrado B, mais 1. Então, 2 mais 1, 3 ao quadrado B. Mais, aqui nós temos B ao quadrado A e aqui B ao quadrado A. 2 mais 1, 3. B ao quadrado A. Mais B ao cubo. Ok? Então, como que nós podemos escrever? A ao cubo mais 3 ao quadrado B mais 3AB ao quadrado mais B ao cubo. Ok? Ah, mas você pode falar, professora, é impossível decorar isso. Gente, qual foi a maneira que eu, percebi para poder lembrar disso mais fácil? O expoente do A está sempre diminuindo. Ó, ele começa A ao cubo, depois é A ao quadrado, depois aqui é como se fosse A elevado a 1, e aqui A elevado a zero. Então, ele está sempre diminuindo. E o expoente do B está aumentando. Aqui no primeiro não tem ninguém, então é como se fosse B elevado a zero, depois B elevado a 1, B elevado a 2 e B elevado a 3. Tá bom? Então, essa é uma maneira, talvez, que você tenha para ajudar na hora de lembrar. Ok? O cubo da diferença de dois termos vai ser a mesma coisa. Então, A menos B ao cubo praticamente a mesma coisa. Nós vamos fazer A menos B ao quadrado vezes A menos B. Para não ter que fazer tudo isso, gente, se você quiser, você pode fazer toda essa distributiva de novo, tá? E se você tiver alguma dificuldade, pode me avisar nos comentários. Mas quanto que vai ser isso, né? Nós temos uma relação que eu vou simplesmente ir trocando os sinais. Então, aqui começa com mais, depois é para menos, depois é mais e depois é para menos. Então, percebam que o cubo da soma é muito parecido com o cubo da diferença, não é? Só que o que mudou? Eu fui trocando os sinais. Então, aqui começa com mais, aqui também começa com mais, ao cubo. Aqui depois é para mais, aqui comecei com menos. 3 ao quadrado b. Depois mais AB ao quadrado. Depois menos B ao cubo. Então, quando é positivo, eu vou sempre ter o sinal de mais. Quando é negativo, é o cubo da diferença, é mais, menos, mais, menos. A mesma coisa vale aqui para o quadrado. Quando foi positivo, era todo mundo sinal positivo. Quando era o quadrado da diferença, era mais, menos, mais. Eu vou invertendo sempre, trocando sinais, ok? Então, nós temos o cubo da soma e o cubo da diferença. Esse é um pouquinho mais trabalhoso, né? Como nós vimos, a distributiva dá um pouquinho maior, mas também é tranquilo para nós chegarmos no resultado, ok? Agora, nós vamos fazer alguns exemplos sobre esses produtos notáveis. Então, vamos lá. Exemplo A. Gente, eu já vou fazer direto. Se você ainda não sente seguro, quer fazer utilizando distributiva, sem problemas. Para fazer utilizando distributiva, é só fazer x mais 3 vezes x mais 3. Tá bom? Quanto que é isso? É o meu produto notável, né? É o x mais 3 ao quadrado. Como que eu faço isso? Eu pego o primeiro termo, elevo ao quadrado. E faço mais 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Ok? Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Ok, então quanto que deu isso? X ao quadrado mais 2 vezes 3, 6x, mais 9. Ok? Esse aí, então, é a minha resposta do item A. Agora vamos para o item B. O item B é o quadrado da diferença.
Então, 2x menos 4. Vou pegar o primeiro termo, 2x, elevar ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, 2x, vezes o segundo, 4, mais o segundo termo ao quadrado. Então, quem que eu tenho? 2x ao quadrado, 4x ao quadrado. Menos 2 vezes 2, 4, vezes 4, 16x. Mais 16. Ok? Vamos lá, então, para o próximo item C. Eu vou ter aqui o produto da soma pela diferença, né? Y mais 2 vezes y menos 2. O que eu faço? Primeiro termo, y ao quadrado, menos o segundo termo, 2 ao quadrado. Quanto que deu y? Y ao quadrado, menos 2 ao quadrado, 4. Ok? Prontinho. Agora nós vamos entrar no cubo. Então, item D. X mais 2 ao cubo. Esse é um pouquinho mais difícil de lembrar, mas vamos lá. Primeiro termo vai ser ao cubo. Depois, se você quiser, você pode escrever. Depois ele está ao quadrado. Depois ele está elevado a 1. Depois ele está elevado a 0. Ok. É positivo, né? Então, aqui é 3. Depois aqui também é 3. E aqui não tem mais nada. Ok, quem é o meu segundo termo? O 2. O 2 aqui vai estar elevado a 1, aqui vai estar elevado a 2 e aqui vai estar elevado a 3. Ótimo. Vou resolver então. X ao cubo é x ao cubo. 3 vezes 2, 6. 6x ao quadrado. Mais 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12x. 2 ao cubo, 8. Porque x elevado a 0 é 1. Tá bom? Prontinho. Agora vamos lá para o item E. O item E é muito parecido com o D, né? Só que aqui a gente mudou a incógnita, que nós temos y, tá? Minha variável é o y. Vamos lá, de novo. Primeiro vai ser ao cubo. O que vai mudar? O sinal. Menos 3 vezes y ao quadrado, 2 elevado a 1, mais 3 vezes y elevado a 1, 2 ao quadrado, menos 2 ao cubo. Ok? Então, vamos lá. Aqui nós vamos ter y ao cubo menos 6y ao quadrado mais 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12y menos 2 ao cubo, 8. Ok? Agora, pessoal, nos itens F e G, que eu vou fazer aqui no cantinho, percebam, ele nos deu o resultado, né? E ele quer o quê? A forma simplificada, tá? Ou a forma aí que a gente consegue escrever na potenciação ou na forma fatorada, tá? Então vamos lá para o F. Como que eu vou saber isso? Gente, qual que é o produto notável onde eu tenho um termo ao quadrado mais 2 vezes o mesmo termo vezes outro mais o outro termo ao quadrado? É o quadrado da soma. Então, aí eu tenho que é x mais y ao quadrado. Pode ser y mais x ao quadrado? Pode sim, tá? Isso não vai influenciar aqui, ok? Então, ele nos deu aqui o resultado e nós escrevemos na forma fatorada, ok? Vamos aqui para o G. No G, nós temos um número ao quadrado menos outro ao quadrado. Só pode ser o produto da soma pela diferença. Então, x menos 4 vezes x mais 4. Como que eu sei os termos? Ora, é o x aqui que está ao quadrado, aqui, e aqui é o 4 que está ao quadrado. Então, ele que vão ser os meus termos, x menos 4 vezes x mais 4, ok? Então, normalmente, esses exercícios, pessoal, eles podem aparecer de duas maneiras. Ou como A, B, o C, o D e o E, que nós fizemos, onde ele dá aqui a forma, né, e pede para você escrever o produto notável, como nós fizemos, tá?
ou ele dá aqui já o resultado do meu produto notável e ele pede a forma fatorada, como nós fizemos, tá bem? Ok? Então, tem as duas maneiras, tudo bem? Aqui, pessoal, eu fiz um resuminho para vocês dos produtos notáveis. Do quadrado da soma de dois termos, então vamos lembrar. Pegamos o primeiro termo, elevamos ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, ok? Quadrado da diferença, mesma coisa, só que vai ter um sinalzinho de menos. Então, é o primeiro termo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, tá? Produto da soma pela diferença. Então, é um produto de uma soma pela diferença. Tudo bem? Nada criativo, né? O nome, mas vamos lá. Então, eu pego o primeiro termo e elevo ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Então, a ao quadrado menos b ao quadrado, tá? Cubo da soma e o cubo da diferença não são tão utilizados, mas mesmo assim, basta nós pegarmos aí o primeiro termo ao cubo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado e o segundo termo, multiplicado pelo segundo termo, né? Mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo ao quadrado, mais o segundo termo ao cubo, ok? O da diferença é a mesma coisa, só que a gente vai ficar invertendo aí os sinais, né? Então, começa com mais, depois é menos, mais e menos. Então, a ao cubo menos 3a ao quadrado vezes b, mais 3ab ao quadrado menos b ao cubo, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nós vimos então um pouquinho sobre fatoração, fator comum em evidência e sobre os produtos notáveis, ok? Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários e até a próxima aula.